fizer a melhor comida de gelatina, vence. Eu convidei o Nicolas para uma disputa de culinária. Porém, no lugar de fazer uma comida de verdade, nós teremos que fazer uma comida gigante de gelatina. Porém, como a cada rodada nós vamos tirar na sorte qual comida vamos fazer, as comidas vão ficando mais difíceis a cada rodada. No final, a Larissa vai julgar e decidir quem venceu cada rodada. E o perdedor terá que comer a pior gelatina do mundo. Para fazer esse sorteio, a produção colocou simplesmente várias comidas viradas em cartas em cima da mesa. E assim, Nicolas, você quer ter as honras de sortear a primeira? Meu irmão, óbvio. Ó, eu já vou escolher essa vermelha daqui. Pelo visto, a gente vai ter que fazer um hambúrguer. Eu confesso pra vocês que fazer um hambúrguer de gelatina não é uma tarefa muito fácil, mas como o cheeseburger é minha comida favorita, eu acho que eu vou conseguir mandar bem. Esse é o cheeseburger real. Usem ele de inspiração pra fazer a comida de gelatina. Ai, pior que esse cheeseburger tá cheio de coisa, eu só gosto de cheeseburger, pão, carne e queijo. Nossa, mano, mas esse tá muito bonito. Inclusive, podem começar a cozinhar. A primeira coisa que eu preciso pra poder fazer meu cheeseburger é de bastante gelatina. Eu não foquei em comprar gelatinas coloridas, eu foquei em comprar gelatinas sem sabor. Essas gelatinas dão muito mais firmeza pra nossa comida. E como eu quero meu hambúrguer muito grande, eu peguei simplesmente a maior panela que tinha na minha casa e eu vou fazer isso aqui tudo de gelatina sem sabor. Vamos então encher a nossa panela toda com água. Nossa, mano, tá muito pesado. Com a água quente agora, basicamente, eu vou jogar toda a nossa gelatina sem sabor aqui na panela. E como aqui tem bastante água, a nossa gelatina vai demorar bastante tempo pra ficar pronta. Então eu acho que eu já vou atrás das formas pra fazer o nosso hambúrguer. Encontrei várias formas na minha casa, só que a gente vai ter um pequeno problema. Essa forma aqui eu pensei em fazer o queijo gigante. Essa forma eu pensei em usar pra fazer a base do pão e as carnes do cheeseburger. Pra fazer o alface, eu vou fazer uma técnica usando papel alumínio. Pra fazer os tomatezinhos e azeitonas, se eu quiser. Tem várias forminhas aqui em casa também. Só que não tinha nenhuma forma grande o suficiente pra fazer a parte de cima do pão. A única coisa que eu usei do tamanho que eu queria é essa peneira, só que ela é toda vazada, mano. Mas ela seria o pão perfeito, tá vendo? Pra encaixar na base. Então, como tudo na vida, a gente vai ter que improvisar. E a minha ideia vai ser tampar os buraquinhos e usar essa forma mesmo pra fazer o pão. Dá só uma olhada como a forma ficou. Então já vamos começar aqui, ó, colocar um monte de gelatina sem sabor. E o segredo pra ela ficar bem firme é colocar muita gelatina de um jeito que ela não mistura tanto com a água. Como a primeira parte do nosso hambúrguer vai ser literalmente o hambúrguer, que é a carne, eu vou começar aqui, ó, colocando o corante marrom. E agora, rapaziada, eu vou ter que misturar tudo. Olha só como é que tá ficando aqui dentro. E agora que tá pronto, vamos colocar aqui, ó, nessa forma, que vai ser a primeira forma do nosso hamburguer. Agora, com bastante calma, eu vou deixar aqui no refrigerador enquanto a gente faz as outras partes. Com a nossa gelatina já pronta, eu vou despejar ela em outro recipiente menor pra facilitar colocar nas formas e pra tingir com corante se precisar também. Inclusive, como a gelatina sem sabor ela já é meio amarelada, eu pensei nessa nossa primeira mistura colocar um pouco de corante amarelo pra ficar ainda mais amarelado, que aí eu consigo fazer parte do meu cheeseburger com os pães e os queijos. Agora o próximo passo é colocar essas peças de gelatina no freezer. E como eu quero fazer uma coisa realmente grande, eu aluguei alguns freezers, porque só na geladeira aqui de casa não ia caber tudo. Muita calma para não derramar. Nossa, mano, a chance de fazer uma bagunça aqui é muito grande. Galera, agora eu vou seguir o mesmo segmento pra gente fazer os tomates do hambúrguer, só que eu vou explicar que eu vou fazer de um jeito diferente. Aqui dentro já tem a nossa mistura vermelha, que eu vou colocar aqui, ó, nessa forma quadradinha, bem assim. Só que vocês devem estar me perguntando, nossa, Nicolas, um tomate quadrado? Óbvio que não. Depois que ele sair do freezer, eu vou vir com essa outra forminha aqui e vou fazer peças redondinhas usando isso daqui. E agora vamos deixar aqui no freezer um pouquinho. E galera, agora usando uma forma similar àquela que eu usei pra fazer os tomates, eu vou fazer uma aqui, ó, do queijo, entendeu? Tá amarelinho, igual um queijo cheddar. E agora é só também esperar endurecer. Hora de fazer a carne. Pra fazer a carne eu decidi pegar formas parecidas com a base do pão. Só que assim, da mesma forma que eu tô querendo fazer com 3 queijos, eu tava pensando em fazer um cheeseburger triplo com 3 carnes. Querendo ou não, eu tenho que fazer alguma coisa diferente pra poder me destacar do Nicolas. Então deixa eu derramar um pouco de gelatina aqui nas formas. Eu decidi tingir na própria forma. E eu tô jogando um pouquinho de corante marrom aqui nas carnes, pra ficar com um aspecto de carne igual ao de um cheeseburger. E agora eu vou fazer o mesmo processo, só com gelatina vermelha pra fazer o tomate e gelatina verde com papel alumínio pra fazer o alface. Galera, grande parte das coisas já estão ficando prontas, mas eu quero mostrar pra vocês o tomate. Igual eu tinha falado, é só a gente colocar essa forminha aqui e agora a gente tira ele daqui, ó. E olha só, pega o tomate do pai. Tá idêntico de verdade. Rapaziada, já tirei o queijo aqui do freezer e agora eu tô fazendo a fatia dele antes de desenformar. Então dá só uma ligada como que ficou. Aqui nós temos o nosso pão. Comecei aqui já colocando o nosso pão de baixo. Agora eu vou colocar essa carne aqui. Olha o nosso burgão como ficou. Agora também vou colocar aqui, ó, os queijinhos dessa maneira assim que a gente acabou de fazer. Colocar aqui também alguns tomatezinhos. E pra fechar,
o nosso pão de cima. Ô, pega a visão como ficou esse hamburgão, velho. Depois de bastante tempo com as gelatinas lá no congelador, eu acho que finalmente chegou o momento de desenformar e ver se deu certo. Vamos começar primeiro com o queijo. E 3, 2, 1 e... Será que deu? Será que deu? Ah, mano, isso! Já desenformei praticamente todas as peças do meu cheeseburger. E praticamente todas elas eram certas. Essa aqui, por exemplo, é a gelatina do pão. Essa aqui, ó, são todas das carnes. Só que o tomate e o alface eu vou ter que destacar de uma forma diferente. Igual eu falei pra vocês, ó, o papel alumínio é porque quando a gente tira o alface dele, olha só o aspecto de folha legal que fica, tá vendo? Dá até pra dividir isso aqui em 2 folhas de alface diferentes. Deixa eu agora fazer o nosso tomate. E agora é só cortar ele com essa forminha. Aqui a gente já tem um. Com todas essas peças prontas, chegou o momento de fazer a montagem do cheeseburger. Vamos começar com a base aqui do nosso pão. Vamos colocar a nossa primeira carne. E agora a nossa primeira fatia gigante de queijo, mano. Ai, tá ficando lindo. E agora, vamos ver se vai encaixar legal, ó. Segunda carne do nosso cheeseburger. Vamos colocar mais uma fatia de queijo. Agora a gente vem com o nosso terceiro andar de carne e nossa terceira camada de queijo. Não vou mentir que isso aqui no meu cheeseburger na vida real eu não gosto, tá? Mas tem que colocar aqui, ó, um tomatinho também. Eu tenho que colocar de forma estratégica pra dar pra ver ele por fora. Pra finalizar, é só colocar o nosso pão aqui por cima e voilá! Meu cheeseburger de 3 andares tá pronto com sucesso. E detalhe, gigante e tudo feito de gelatina. Primeira rodada finalizada. O Nicolas fez um hambúrguer tamanho grande, mas é menor que o hambúrguer gigante do Enaldinho. Ele escolheu fazer camadas de pão, tomate, não tô vendo alface. Ele também colocou queijo e carne. Já o Enaldinho ousou nas camadas e ele fez um super hambúrguer, o maior que eu já vi na minha vida. Tem pão, 2 tipos de salada, tomate e alface, muito queijo intercalando com camadas de carne. Mas o diferencial do Enaldinho foi que ele conseguiu trazer um gigantesco e muito mais colorido do que o Nick. Por isso, o ponto dessa rodada é pro Enaldinho. Hora de sortear a segunda comida e como o Nicolas sorteou na primeira rodada... Eu vou de novo. Você sorteou na primeira! Eu vou querer essa aqui. Pelo visto, a gente vai ter que fazer uma massa de gelatina. Caramba, Enaldinho, como é que a gente vai fazer um macarrão de gelatina? Eu nunca vi isso. Mas aí o problema é seu, porque eu já sei como eu vou fazer o meu, tá bom? Já que o Nicolas tá reclamando, toma aqui a inspiração. Macarrão com almôndega. Inclusive, eu já vou fazer o meu. Pra fazer esse macarrão, parte da receita não tem segredo. Decidi usar essa forma mais larga, que é a mesma forma que eu usei pra fazer o queijo do cheeseburger. E a minha ideia vai ser fazer a gelatina nessa forma e depois cortar ela em tiras. Vamos colocar um pouquinho de corante aqui mais amarelo, porque macarrão é bem amarelado. Agora vem a parte crítica. Com muito cuidado, sem derramar, eu tenho que levar isso lá pro nosso freezer. Como o macarrão que eu quero fazer é um macarrão à bolonhesa, ele precisa de almôndegas. Então eu peguei essa forma de gelo mais arredondada e a minha ideia vai ser pegar um pouquinho de gelatina aqui assim e eu vou tingir essa quantidade aqui de marrom, porque a almôndega é um marrom mais avermelhado. Agora é só colocar nossa gelatina na forminha e levar tudo pro congelador. Voltamos agora à nossa cozinha. Então já tô aqui com a água. Antes de levar no fogão, vou colocar aqui, ó, corante amarelo. Só que temos um porém. O macarrão que a Larissa mostrou de exemplo, ele tinha almôndegas. Eu não faço a menor ideia como eu vou fazer isso. Já levei no fogão, já tirei, já coloquei aqui de volta. E agora levar no congelador, esperar ele endurecer e depois a gente vai fazer as tirazinhas do macarrão. Demorou bastante pra nossa gelatina ficar toda dura. E eu sempre gosto de deixar um pouquinho a mais pra gente ter sempre certeza que ela vai se destacar fácil. Olha só. Agora as almôndegas, mano, vamos ver se elas também vão sair com facilidade. E fala sério, mano, olha. Elas estão saindo facinho. Depois eu posso até recortar essas partes que estão sobrando pra elas ficarem ainda mais perfeitinhas. Só que o que importa é que elas funcionaram. Com esse nosso queijão gigantesco de gelatina, a minha ideia é, ó, cortar em tiras bem fininhas pra realmente parecer um macarrão. Prontinho, galera. Agora eu já tô colocando aqui, ó, em uma vasilha legal, né? Bem apresentável pra eu ganhar um pontinho top. Mas eu acho que tá com a carinha de macarrão. Obviamente que a gente tem, né, um empecilho ali que é de gelatina. Não vai ficar idêntico, eu acho. Mas olha só, tá bonitinho. Ó, já tô aqui na dispensa pra gente poder procurar algo que sirva pra fazer almôndega. Olha isso daqui, mano. É uma forminha que ela é redonda. Então eu vou tentar fazer alguma maneira de juntar as duas e preencher ela com gelatina. E aí simplesmente vai ficar um monte de bolinha de gelatina. Acabei de cortar todos os
fios do nosso macarrão. E agora chegou o momento de a gente empratar ele junto com as nossas almôndegas. Peguei a maior bandeja que eu tinha na minha casa pra gente despejar tudo e usar como se fosse prato, tá vendo? E agora eu vou posicionando estrategicamente todas as almôndegas pra elas ficarem bem visíveis, tá? Não vou mentir que fazer o macarrão foi bem mais fácil que o cheeseburger. E dá só uma olhada no resultado final desse prato de macarrão que eu fiz. E agora sim, vai ficar com mais cara ainda de macarrão. Vamos ver se deu certo. Mano, olha isso! Funcionou direitinho. É a primeira vez que eu vejo uma almôndega de gelatina. Então vamos colocar aqui, ó, o nosso macarrão. E, mano, eu acho que ficou pronto. Segunda rodada finalizada. O Nicolas fez uma bacia gigante com bastante almôndegas do jeitinho que eu tinha colocado. Mas esse macarrão dele tá me parecendo, sei lá, uma batata frita gigante. Já o Enaldinho fez almôndegas que parecem mais salsichas, mas o que eu pedi pra ele fazer, que realmente era um macarrão, ele entregou muito mais parecido um macarrão do que o do Nicolas. Então, meu veredito é que o ponto dessa rodada vai para o macarrão do Enaldinho. Chegou a hora de sortear a nossa terceira comida e vai, Nicolas, eu sou justo, pode sortear. Ah, muito obrigado. Pelo visto, a gente vai ter que fazer doces. Na próxima rodada, eu vou sortear, não quero nem saber, mas pelo menos a gente vai ter que fazer um M&M de gelatina? Exatamente, eu tenho aqui a referência, ó, de todas as cores, usem a criatividade. Sinceramente, o M&M vai ser a comida de gelatina mais fácil que eu vou fazer nesse vídeo. Já tô esquentando, inclusive, o resto de gelatina que tinha sobrado do macarrão que eu preparei. E eu vou despejar ela aqui só pra gente pensar na melhor cor do nosso M&M. Peguei o potinho de M&M pra gente dar uma olhada e, ó, eu tô achando que o verde tá sendo o M&M que tá se destacando mais. Vou fazer de verde. Peguei duas cores de corantes verdes diferentes e vamos ver se na mistura vai ficar bom. Nossa, ficou um verde escuro, mas eu gostei, tá? E como forma, eu decidi usar o mesmo pão improvisado que a gente usou na primeira rodada com essa vasilha de silver tape, porque é disparado a melhor forma que a gente conseguiu nesse formato. Agora é só colocar nossa gelatina aqui e levar ela pra geladeira. Pra fazer um M&M, eu literalmente só vou usar essa forminha. Vou fazer aquela mistura que todo mundo já conhece, porém eu vou tentar fazer ela com um degradê. E vou colocar essa cor azul, que vai ser a nossa cor principal. Agora eu vou colocar aqui um pouquinho de corante branco. Agora pode estar meio feio, mas quando ficar pronto vai ficar um degradê absurdo. Demorou um pouquinho, mas finalmente a gente conseguiu já fazer a nossa base do nosso M&M gigante. Só que tem um detalhe, eu não sei o que aconteceu com essa gelatina, mas eu tô achando que ela ficou um pouco mais mole que as outras. Pra finalizar com a tradicional logo do M&M em cima da gelatina, eu pensei em trabalhar um pouquinho com pasta americana. Eu acho que eu consigo esculpir uma logo bem legal e bem parecida com a do M&M de verdade. Enquanto o nosso M&M azul com branco está fazendo, eu vou literalmente pegar isso aqui, que é uma massa americana, e vou esticá-la aqui na mesa, ó. Toma, pai cozinheiro. Agora é só fazer o Mzinho e depois tentar desenformar tudo bonitinho. Vai dar um trampo. Que eu acho que ficou top, hein? Ó, fala sério, mano, esse M&M ficou perfeito. Deixa eu colocar com muita calma. Agora eu só preciso levar ele pra um lugar mais... Ai, tá desmontando! Não! O meu M&M gigante meio que se rompeu. E olha isso, mano, ele tá acabando de se romper todo, velho. Talvez é melhor assumir que ele estragou assim e tentar fingir que eu vou juntar os dois assim, ó. Que aí, apresentando pra Larissa, eu acho que talvez ela não vai nem perceber. Se bem que, como a gelatina tá meio úmida, a pasta americana tá melando, ele também. Ai, mano, meu M&M tinha ficado tão bonito. Tomara que dê alguma coisa errada na receita do Nicolas também. Prontinho, mano. Fala que não ficou idêntico de verdade. Agora vamos pegar o nosso M&M de gelatina. Olha como ficou isso. O nosso efeito degradê simplesmente funciona muito. Prontinho, vamos colocar aqui. E agora o toque final. Pronto, mano. Se eu não ganhar essa rodada, eu não me chamo Tio Nick. O Nicolas foi no certo. Ele tentou fazer um M&M grande, mas não tão gigante. E tá realmente bem parecido com o de verdade. Já o Enaldinho parece que teve muitos problemas com o dele. Além do M&M dele ter rachado no meio, o M aqui em cima derreteu completamente. Por isso, o ponto dessa rodada vai para o Nicolas. Hora de sortear nossa quarta rodada. Eu sorteio. É, esse aqui, ó. Comida mexicana. Pra ser mais específico, mano, parece que a gente vai ter que fazer um taco. E pra quem não sabe, isso aqui é um taco. Olha só, eu já comi taco e eu sei muito bem como fazer, tá? Tchau pra você. Como vocês sabem, eu não sou uma pessoa que já comi muitas vezes taco na vida. Coloquei no Google pra ter certeza da imagem de um taco,
taco só pra ter uma noção de como que ele é. Não parece tão difícil. Vou pegar um pouco da nossa gelatina sem sabor, que a gente fez da mesma forma que nas outras rodadas, e vou colocar nessa forma aqui, só que detalhe, vou colocar uma camada fina. Justamente porque isso aqui vai ser a massa do taco. A única coisa que eu vou ter que fazer é que eu vou ter que colocar um pouco de corante branco para a massa ficar com uma cor bem de panqueca. Galera, depois de todo aquele processo que vocês já sabem, eu vou jogar aqui agora a nossa gelatina em uma forminha para poder primeiramente fazer a carne. Só que vocês devem estar me perguntando, nossa, Nicolas, a carne não é uma carne inteiriça. E já eu conto pra vocês qual vai ser o segredo que eu vou usar. Já atingi esses 3 copos com gelatinas com cores diferentes, justamente para fazer o alface, um pouquinho de carne, um pouquinho de queijo para preencher o nosso taco. E para fazer a carne moída, que eu sei que vai ter nessa comida mexicana, eu pensei em usar essa forma de gelos bem pequenininhos. Com a gelatina verde eu vou fazer o mesmo processo que eu usei no hambúrguer para fazer o alface, e com a gelatina amarela eu vou colocar em qualquer forma e também vou cortar em pedacinhos bem pequenos para simular o queijo. Prontinho, agora que eu tirei da geladeira, vem a mágica. A gente vai tentar fatiar isso aqui ao máximo que der. E aí desse jeito eu dar uma trituradinha para ela virar uma carne igualzinha a carne de taco. Prontinho, olha só como é que ficou. Igualzinho uma carne moída que vai no taco. Galera, agora para poder fazer a tortilha eu vou usar esse corante aqui, que é de uma cor igualzinha do pão mesmo. E agora também vou colocar umas gotinhas de amarelo para ficar bem a cara de uma tortilha mesmo. E depois de ter misturado a gelatina, ter jogado aqui no fogo e esperado esfriar, vamos colocar aqui na nossa outra forma, que também vai ser base pro nosso taco. Demorou bastante pra nossa gelatina ficar pronta, mas dá só uma olhada na massa do nosso taco. Agora, deixa eu ver se a gente consegue desenformar a nossa carne moída. E ó, nossa, tá saindo de uma forma muito bonitinha, mano. Por fim, galera, eu fiz o alface igual eu fiz o hambúrguer e vamos desenformar ele, ó. Porque agora, se a gente dar uma picadinha nele, ele vai ficar literalmente igual um alface de verdade. Vamos começar então colocando um pouquinho de carne moída, ó. E da mesma forma que eu gosto de comida recheada na vida real, eu vou rechear bem a de gelatina. Vamos colocar o nosso queijinho também, que é muito importante. Um temperinho vermelho, que seria tipo um tomatinho, ó, pra dar uma corzinha a mais aqui também. Pra fechar a salada, que eu acho que eu vou até dar uma picada nela pra distribuir melhor e não exagerar no verde, ó. Agora é só fechar tudo e pronto. Esse aqui é o meu taco mexicano de gelatina. Galera, eu não mostrei todo o processo aqui, mas simplesmente agora eu fiz algumas fatias de queijo, tomate, pimentão, alface e também tá aqui a tortilha que eu mostrei pra vocês. Então agora pra começar, vamos pegar esse pratinho aqui, ó, e desenformar aqui pra ficar mais fácil da gente fazer. Toma! Nossa, ficou muito perfeito. Vamos começar também já colocando aqui, ó, algumas carninhas que a gente fez de gelatina também. E agora vai ser um passo a passo muito grande, porque eu tenho que colocar carne, tenho que colocar todos os ingredientes, tenho que mudar alguns, mas já eu mostro pra vocês como que tá ficando. Prontinho! Olha como ficou o nosso taco, mano. Sério mesmo, se eu não ganhar nessa rodada, mano, eu não sei nem o que o Reinaldo vai poder fazer. Pela primeira vez nesse desafio, o Nicolas fez uma comida maior que a do Reinaldinho. A massa tá bonita. Isso aqui, eu não sei se é pimentão, não sei se é tomate, mas ficou legal também. Esse amarelo eu acredito que seja o queijo. E ele conseguiu imitar realmente uma carne moída. Além disso, ele também colocou um verdinho do alface pra dar uma cor. O Reinaldinho fez um taco menor, mas também muito bem feito. Aqui embaixo da massa logo vem alface. O Reinaldinho teve uma outra ideia pra fazer a carne moída dele, ele fez várias bolinhas. Eu achei que eram uvas, me confundi um pouco. Mas ele também colocou queijo e bastante salada. Os dois arrasaram, mas nessa rodada quem merece um pontinho é o Nicolas. Pelo visto, chegou o momento da gente sortear a nossa última comida. Quem vencer essa rodada agora automaticamente vence o desafio. E pra ser justo, pra ver quem vai sortear as cartas, eu acho que a gente podia tirar no Joaquim Pô. Joaquim Pô! Ganhei! Esse daqui é pizza. E pra vocês se inspirarem, trouxe essa pizza de pepperoni. Nossa, mano, tá com uma cara bonita. Eu gostei desse sorteio, tá? Mano, minha comida favorita, óbvio que eu sei fazer. Como essa é a rodada final, eu preciso fazer simplesmente a melhor pizza de gelatina de todos os tempos. Encontrei na despensa da minha casa uma espécie de panela gigantesca, mas que nesse caso a gente vai conseguir usar de forma. Vamos colocar a nossa gelatina sem sabor aqui e vamos dar uma olhada na cor que vai ficar. Sinceramente, só a cor da gelatina sem sabor não me atraiu muito não. Eu acho que a cor dessa pizza tem que ser a mesma cor do nosso taco. Joguei um pouquinho de corante branco aqui na nossa gelatina e eu vou tentar chegar na coloração mais clarinha que eu consegui. Agora, usando essa forma, eu vou fazer algumas gelatinas de várias cores diferentes. Inclusive, sobrou um pouco de gelatina que eu usei pra fazer o tomate na rodada do cheeseburger. E eu consigo usar ela pra cortar algumas calabresas. E aí eu faço uma outra forma dessa de queijo
queijo e com alguma coisa mais escura pra simular uma carne, uma azeitona. Galera, eu já dei uma adiantada boa no processo. Por quê? Essa forma aqui eu já deixei a mesma massa que eu usei pra fazer o taco. Eu vou usar pra fazer a massa da nossa pizza. Nessa daqui eu vou agora colocar o corante, porque já tem água com gelatina. Vão ser os pimentões amarelos que eu vou colocar. E aqui nessa outra forma eu vou colocar também, nesse líquido de gelatina, algum corante vermelho pra ser a calabresa. E aqui um corante verde também pra ser tipo uma azeitona, um outro tipo de pimentão. Eu vou tentar deixar bem detalhado pra gente poder ganhar esse round também. Sem sombra de dúvidas, a massa da pizza foi a gelatina que mais demorou pra endurecer. Dá pra ver que ela desenformou fácil, mas ela tá bem molinha. Eu tô com muito medo disso aqui estragar, mano. 3, 2, 1 e... Ai! Meu Deus! A massa da minha pizza ficou simplesmente perfeita. Com todas as nossas gelatinas já prontas, chegou o momento de customizar as outras gelatinas que eu fiz. Então, no caso dos queijos, eu já dei até uma recortada nele, porque ele tava com uma espuma branca em cima. Mas agora a minha ideia vai ser cortar algumas fileirinhas assim e fazer uma espécie de queijo ralado. Já vou, inclusive, colocando aqui na nossa pizza. Vamos fazer agora as calabresas. Eu peguei um copo para fazer os recortes, porque eu quero as calabresas um pouco menores do que os tomates. Esse tamanho aqui, inclusive, tá ótimo. Dá até pra cortar no meio e fazer duas. Pra dar uma diferenciada nessa pizza, eu decidi fazer uma bolinha de gelatina também. E a minha ideia com ela, galera, é justamente cortar assim. E a minha ideia era meio que tirar o miolo pra parecer uma azeitoninha, tá vendo? E como muita gente não gosta de azeitona, eu não posso exagerar. Então eu vou colocar nos espaços em branco aqui da pizza, pra eles não roubarem muita atenção. Peguei ainda, ó, mais um pouquinho da gelatina vermelha que sobrou. E eu acho que cabe partir em pedaços ainda menores pra fazer uma espécie de tempero. E aí eu coloco também em lugares estratégicos, que aí vai passar uma vibe de bacon, tempero, alguma coisa pra deixar a nossa pizza ainda mais bonita do que a do Nicolas. Não foi fácil, mas eu acho que eu finalmente finalizei a minha pizza gigante toda feita de gelatina. Tudo prontinho agora. Vamos dar aquela desenformada novamente. E essa pizza aqui eu caprichei. Nossa massa já tá aqui embaixo. Agora vamos colocar uns pepperonis. Vamos colocar aqui algumas azeitonas também, que, mano, ficaram perfeitas. E pra finalizar, vamos colocar bastante ervilha. Prontinho, galera. Mano, eu acho que não dá pra ficar melhor que isso. Quinta rodada finalizada. Os dois fizeram pizza de calabresa. A diferença é que o Nicolas adicionou azeitonas, ervilhas e pimentões. Já o Enaldinho optou por colocar queijo, bacon e azeitona. Enaldinho resolveu fazer uma mais grossa, enquanto o Nicolas optou pela massa fina. A que mais me ganhou e merece o ponto dessa rodada é a pizza do Nicolas. Parabéns, Nicolas! Como vencedor desse desafio, você não vai precisar comer uma gelatina ruim. Ainda bem. Já você, Naldinho, não tem como escapar. Tá aqui sua gelatina ruim. Ai, galera, eu não acredito que eu perdi justo no meu próprio canal. Mas vamos ver o que eu vou ter que comer e... Ai, mano, que isso? Tá parecendo ser uma gelatina com coisas aleatórias. Olha isso, mano. Parece que tem cenoura, brócolis. Nós já comemos várias gelatinas ruins aqui no canal, mas definitivamente a cara dessa tá sendo a pior. Olha, até pra cortar é ruim. Se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta aqui se vocês querem uma parte 2 e uma revanche desse vídeo. Não.